Ok. Bom dia. Estou aqui hoje, aceitei um desafio do meu colegiado, de representá-los, parabenizando, né, o nosso querido Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora, hoje, né, no dia 13 de julho de 2020, está, podemos dizer que alcançando a sua total maioridade, né, com muito ainda para aprender, né, se aprender porque são desafios que nós podemos e devemos estar sempre em constante permissão de melhoramentos e mudanças. Então, o que eu queria assim começar dizendo que eu vou tentar de maneira sucinta colocar para vocês, na visão do nosso colegiado, os avanços e desafios dos 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da nossa querida Lei 8.069, tá? Bom, vou começar por me apresentar. Sou Joana Denise dos Reis, atualmente conselheira tutelar da 3ª Região de Viamão. Minha formação acadêmica é serviço social, especialista nos direitos da criança e do adolescente pela FMP, pós-graduada pela Uniaselv em docência do ensino superior, políticas e gestão em serviço social e educação à distância, gestão e tutoria. E como eu disse e repito, sempre se permitindo mudar e melhorar, estou cursando certificação em neurociência na PUC e ciências humanas, sociologia, história e filosofia na PUC. Na Estácio, também iniciei agora, História, Formação Pedagógica. Devidamente apresentada. Então vamos começar assim. Hoje, simplesmente, nós podemos parar, nós podemos simplesmente nos perguntar e pensar, né? Na situação em que uma criança ou adolescente, por não ter a família ideal, a família margarina, aquela dos comerciais, a família margarina, e desta forma estar em risco social. Se ela não está inserida, ela está, né, desinserida. Então, em risco social. É punida da mesma forma que um menor de 18 anos que cometeu um crime. Hoje, naquela época, crime, delito, hoje, ato infracional, né? Que cometeu um crime por simples fato de ser pobre e não ter alguém responsável por ela. Ou seja, iguala-se uma criança por não ter alguém responsável, não ter a família, né? A família protetiva, a família que deveria cuidar, zelar, ela vai para o mesmo local. Pois então, né? Isso acontecia no Brasil em 1990, quando vigorava no país o chamado Código de Menores. Crianças e adolescentes considerados em risco, seja em situação de pobreza, abandono ou maus tratos. Ela ainda era punida. Ela sofria maus tratos, ela era abandonada, né? E ela era punida, porque ela ia para o mesmo lugar, para a mesma instituição, onde eram levados os menores de 18 anos, que cometiam algum tipo de delito. Como eu disse, hoje, ato infracional. Vou citar alguns dos delitos, né? Roubo, furto, até atentar contra a vida de outrem, ou seja, tentativa ou homicídio, né? Para onde? Mesmo lugar, pelo mesmo espaço. Nesse período, a preocupação da lei era manter a ordem social. O que é ordem social? É a limpeza urbana. A ideia era corrigir quem se encontrava em situação irregular. O que era a situação irregular? Fora de um contexto familiar desenhado, né? Incomodava a segregação da sociedade. Bom, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei, né, a nossa maravilhosa lei, não tem lei, essa e uma outra que eu não vou falar agora, né, porque eu estou no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é outra que tem tudo a ver com a família.
8.069 de 1990, que em 2020 completa, né, hoje, 13 de julho, 30 anos de sua existência. Meninos e meninas passaram a ser vistos sob nova perspectiva. Como? Como? É incrível isso, sabe? É incrível. Como sujeitos de direitos. De crianças, né, que não eram crianças, eram objetos, né? Passaram a ser sujeitos de direitos. E a preocupação da lei passou a ser a proteção integral de todas as pessoas com idade entre 0 e 18 anos. Olha que avanço. De simples objeto, sujeitos de direitos e pessoas. Maravilha, né? Nós, conselheiros, ainda ouvimos dizer que o estatuto está estragando a sociedade. A gente sabe de quem é, né? Então, hoje não é o caso. Entretanto, a simples vigência do ECA não garantiu que todas as previsões fossem cumpridas. Avanços ocorreram de modo gradativo e continuam ocorrendo. Mas ainda hoje, parte do estatuto não é aplicada. Tá aí um desafio, né? Mas ficou ali na... Bom, o ECA também foi importante para a criação de instituições oriundas de movimentos democráticos, como os conselhos de direitos e os conselhos tutelares. Foi a partir daí que surgiram os órgãos de proteção dessa criança e desse adolescente, composto por representantes da sociedade civil que, junto com o Estado, passaram a estabelecer as políticas básicas e especiais à infância e à juventude. Não tínhamos, tá? Não tínhamos nenhuma política, e sim aquela... E era toda assim, muito assim, ó, que nem nós costumamos falar muito o território, né? A territorialidade. Não, naquele tempo, em 1990, não tinha. Era tipo, o Código de Menores abrangia de 0 a 18 anos, daquela maneira só. Em boa parte isso ocorreu por força do estatuto, somado à luta diária de muitas pessoas que atuam na área e não medem esforços para assegurar os direitos da infância e juventude. Realmente. Eu sou prova viva disso. Muito. Assim como tem quem não acredite, com a graça de um bom Deus, muitos acreditam e batalham e lutam e dão se preciso for, são capazes de dar a vida para defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente. O ECA também foi importante para a criação de instituições oriundas de movimentos democráticos. Isso é que eu já disse, né? Vamos lá, vamos pular, né? Houve também alteração da política de atendimento, antes traçada por um órgão federal, onde era tudo, né, que a FEBEM, para todos os municípios de maneira igual, eu antecipei, mas é isso. Hoje, cada município deve fazer o seu diagnóstico, a partir dele formular uma política adequada por deliberação do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, não é porque no município lá no Paraná, na Bahia, lá funcionam as leis, funciona lá a comunidade, o povo é de uma maneira, aqui é de outra. Aqui nós realmente não, as mesmas políticas que podem dar certas lá, que não de repente não vingariam, né? Devido à nossa especificidade. As varas judiciais e promotorias da justiça, as delegacias de polícia especializadas, todas foram após o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sei que muitos colegas concordam que nosso maior avanço ainda se deleita no simples reconhecimento de que estamos falando de sujeitos de direitos e não objetos de nossa livre intervenção. O que também reflete uma maior responsabilidade. Com certeza. Um objeto, tu tira daqui, tu coloca lá, um objeto não vai te reclamar. Um sujeito de direito, uma pessoa, ele tem sentimento, amor, e ele sabe colocar isso. E nós também devemos saber ouvir e respeitar, e aí que entra a maior dificuldade. Que de repente por isso demorou tanto, né, para que fosse, isso demanda trabalho. E que também reflete a maior responsabilidade quanto à necessidade de observar a peculiar condição de pessoas em desenvolvimento e os direitos inerentes a tal condição.
são crianças e adolescentes. E eu vou mais além, sabe? Eu acho assim que com 18 anos ainda não estão maiores. Aqui não está ainda completamente, mas, por regra, nosso estatuto, né? Também daí seria uma opinião minha particular, mas não. Hoje, 30 anos após o início da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, encontramos no Brasil um contexto antagônico na área da infância e da juventude, evidenciado por indicadores das demandas reprimidas nos setores de saúde, educação, direitos fundamentais, em intensidade tal que a própria condição humana, por vezes, se mostra deprimida. Justamente a dificuldade, né? Ainda temos essa dificuldade, ainda tem esse contexto antagônico. Mudar esse quadro não é algo que exige novas leis, não. Na minha opinião e na opinião do meu colegiado, tá? Vamos respeitar a opinião do outro, né? Mas, pelo que eu venho observando, estudando e lendo, não. Para se aprimorar, concordo, né? Sendo necessário apenas que consigamos fazer cumprir o ECA em sua integridade, bem como outros dispositivos legais que assegurem os direitos de nossa infância e juventude. Somente quando todas as crianças, todas as nossas crianças e adolescentes, um sonho, sim, mas, né, como eu disse, devemos permitir sonhar. Todas as nossas crianças e adolescentes residentes em qualquer parte do país e que tenham as mais diferentes condições de vida puderem exercer efetivamente os direitos elencados pelo ECA, poderemos dizer que no Brasil, criança e adolescente são prioridade absoluta. E tem tudo e está se caminhando para isso, né? Como dizer, pode ser utopia, mas utopia existe. Se não existisse, por que existe a palavra utopia? Então, o sonho, ele é sonhado e podendo ser realizado, se sonhado junto. E eu acho que esse é um sonho de muitas pessoas, de muitos dirigentes, muitos profissionais da área. Pelo que eu convivo nosso do dia a dia, eu tenho certeza disso e não quero me decepcionar. ECA, 30 anos da existência, alcançando a maturidade. Sim, 30 anos tem que estar alcançando a maturidade. Mas não a estagnação. Se tu te estagnar, fica difícil, né? Não a estagnação. Sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Fica aqui os parabéns para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990. Sinceros respeitos a todos envolvidos nessa construção. Hoje, então, 13 de julho de 2020, o Conselho Tutelar, Terceira Região de Viamão, os parabeniza. Eu anotei aqui o nome dos meus colegas todos, né, para eu não... Sobrenomes de todos, tem uns que até são chamados pelo apelido, né, mas vamos lá. Carla Nanda Leal, conselheira tutelar. Luciane Engel, também conselheira tutelar. Tatiane Nunes de Abreu e Bruna Galmarini, também conselheira tutelar na Terceira Região. Eu, Joana Denise, né? Joro Ramos, o nosso motorista, fiel escudeiro. Maria do Carmo Quadros, administrativa. E Daniel Garcia, também o nosso faz-tudo, administrativo. Quero deixar aqui a todos muito obrigado se olharam o vídeo até o fim. E realmente, vamos lutar para que o Estatuto da Criança e do Adolescente, daqui 10 anos, nós podermos elencar muito mais avanços do que desafios. Hoje eu acho que eu falei bem mais em avanços, né? Os desafios eu deixo para a gente ir conquistando dia a dia. Beijo.